Bom dia, amigos que acompanham a Rádio Web Interativa Metro, a Rádio Web Kairos e também a FM Ascombi, a Associação Comunitária da Município de Pássia, começando aqui mais online, programa da Igreja Ebenezer Fortaleza, uma família para você, levando a palavra de Deus lá. E hoje nós vamos estar trazendo aqui Lucas 2, 15 ao 17, e o tema é: há um lugar à mesa para você. Vamos passar a palavra para o amigo Emerson, nosso irmão Emerson. Paulo César também está aqui conosco. A gente vai fazer a nossa oração inicial e em seguida nós vamos abordando o tema e queremos que você participe. Vamos interagir, vamos nos alimentar também, não só alimentar a carne, mas também o espírito, alimentar as esperanças de um mundo melhor a partir da prática daquilo que nos deixou. Então, a todos vocês sejam bem-vindos. Essa aqui é a palavra para o nosso amigo Emerson e em seguida Emerson, bom dia Paulo César. Aqui depois. Paulo César, em seguida a gente vai fazer a oração. Paulo César, saudar a todos. Amém, amém. Bom dia a todos, um excelente sábado. Deus abençoe aqui mais uma vez a todos presentes em mais essa mensagem aqui do programa Ebenezer Online. Então, Emerson, nossas orações para seguida. Amém. Palavra mais o texto está em Marcos, capítulo 2. Se você tem um aplicativo, você liga o seu aplicativo. Vamos ler. Marcos, versículo assim: quando Jesus estava jantando, muitos pecadores de impostos, pecadores, sentados. Seus discípulos eram muito. Quando eram fariseus, pecadores, porque devem, tendo Jesus isso, são necessários. Bem, atenção aqui. É interessante a questão da mesa. A mesa é um lugar de conexão, um lugar de partilha, é um lugar de afeto. É na mesa que você resolve as coisas, é a mesa que você estreita os laços, é na mesa que você demonstra interesse, certo? Ao outro. Quando você convida alguém para fazer um lanche na sua casa, ou então sentar à sua mesa, um café, um almoço, um jantar, ou seja, você ali vai compartilhar uma refeição e vai demonstrar para ela, certo? Está valorizando aquele momento com aquela pessoa, certo? E o interessante é que é na mesa que realmente nós decidimos, né, os nossos relacionamentos. Nós temos, os cearenses, nós temos esse costume de sempre à mesa, convidando os amigos para compartilhar. É interessante. E o mais lindo disso tudo é que
Jesus estava na mesa. E o interessante é que sempre, quando Jesus está na mesa, ele deixa um lugar para você e para mim, né? Para nós sentarmos à mesa. Ele nos convida para nós estarmos na mesa com ele, colocando nossos problemas, nossas dificuldades. É ali na mesa com Jesus que você vai colocar suas frustrações. E é ele que está sentado à mesa, esperando você e eu também se aproximar e sentar. Ele que nos convida para sentarmos à mesa com ele. Então, estamos na presença dele, desfrutando da misericórdia. Isso é um simbolismo que realmente nós vemos que não existe lugar melhor para nós ter esse momento de qualidade do que ao redor da mesa. E nesse texto aqui, nós vemos que Jesus foi convidado por esse fariseu, o Levi, para jantar. E Jesus não recusava nenhum convite, seja ele quem é, ele recebeu o convite de ir na casa de Lázaro. Lázaro com famílias pobres, mas também ele recebeu o convite de homens ricos, como Levi. Ele foi na casa de Zaqueu, que era um homem rico também. Então isso mostra que Jesus Cristo chama à mesa todos. Ele não faz exceção de pessoas para vir à mesa. E o interessante é que quando alguém senta à mesa de Jesus Cristo, você pode sentar do jeito que você estiver. Mas quando você se levanta, você vai se levantar diferente. Por quê? Porque Jesus transforma a nossa vida, as nossas ações, quando estamos na mesa com Ele. Pode vir para a igreja do jeito que você estiver, mas você não vai permanecer. Por quê? Porque vai haver uma transformação independente, certo? E como você entrou. Pela graça de Deus, vai surgir essa transformação. E o texto diz que, relembrando aqui o texto, aconteceu o quê? Enquanto Jesus estava reclinado à mesa, na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores da lei, e mestres da lei, que eram fariseus, o viram comendo com pecadores e publicanos, e perguntaram aos seus discípulos, por que ele come com os publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse que não vim para os que têm saúde, mas para os que precisam de médico, os doentes. E eu, com certeza, em algum momento da nossa vida, eu e você éramos doentes. E ele nos curou. Foi na mesa que ele nos curou nossas feridas, nossos traumas. Foi na mesa que ele trouxe consolação para um coração ferido. Foi na mesa que ele consolou aquela mãe que tinha um filho perdido. Foi ali. Então Jesus, ele acolhe a todos. Apesar de você observar aqui no texto, a mesa tem todo tipo de pessoas. Tem um crítico, tem aquele que se acha mais santo, mas também, principalmente, existem pecadores. Esse é o objetivo de Jesus chamar a mesa, pecadores. Ele não vai chamar um santarrão, ele não vai chamar aquela pessoa que se qualifica sã, que não precisa de médico. Ele mesmo diz, eu vim para os doentes. Então a primeira coisa que a pessoa, ao sentar na mesa, você tem que reconhecer que você é doente. O primeiro passo para poder sentar na mesa com Jesus Cristo é reconhecer que você é doente, que você é pecador, que você precisa da atenção de Jesus, do carinho de Jesus, da graça de Jesus Cristo. Então há um lugar na mesa para todos. E muitas vezes, por conta da nossa condição, pelas nossas falhas, nossos pecados, muitas vezes nós achamos indigno de sentar na mesa. Isso me lembra a história de Mefibosete, um rapaz que ficou aleijado. Ele era descendente de Saul, era neto de Saul, né? E ele ficou aleijado porque, como Saul perdeu a guerra, então, devido àquela coisa, a criada derrubou ele e ele ficou paraplégico, né? E a Bíblia diz que quando Davi sobe ao trono de Israel, ele pergunta se tem algum descendente de Saul e de Jonathan que ele possa retribuir, porque ele tinha feito uma aliança com Jonathan e diz que ao subir ao trono não ia fazer mal a nenhum descendente da família de Jonathan, certo? Então tem esse rapaz aleijado e ele pergunta a Zima e foram buscar. Eu acho que a primeira coisa, quando ele soube que o rei estava chamando ele,
né? Como o irmão Hélio sempre diz aqui, que é um jargão cearense, né? Ele deve dizer, eu estou lascado. E quando o rei chama e é da família do opositor, né? Hoje em dia é desse jeito, né? Se for da família do opositor, se chamarem, vai complicar. Só que quando Davi chama Mefibosete, não era para resolver contas com ele, não era para se vingar, certo? Porque ele tinha tomado o trono e era normal naquela época, quando uma monarquia substituía a outra, então a família anterior era toda perseguida, destruída, todos os descendentes, certo? Parece que tem algo parecido aqui no Brasil, certo? Então, quando o rei Davi subiu ao trono, ele não pensou em eliminar os descendentes de Jonathan. Pelo contrário, ele lembrou da aliança e chamou esse aleijado para sentar à mesa do rei. E para esse aleijado foi uma honra tremenda. É tanto que ele disse assim, quando ele se encontra com Davi, ele disse, quem sou eu? Um cão morto. Eu não tenho dignidade de sentar à mesa do rei. Só que o rei, ele disse que você decretou que todos os dias de Mefibosete ele iria comer tudo com o rei, e tudo que ele tinha perdido, o rei ia restituir a ele. E é isso que Jesus faz conosco. Ele nos... E o interessante é que quando você está à mesa, você só é visto da cintura para cima. Então, os seus aleijões não são postos na mesa com Jesus Cristo. Né? Por quê? Porque ele não vai dar atenção aos seus aleijões. Ele vai dar atenção à sua restauração. Então, quando Mefibosete estava sentado na mesa, ninguém percebia que ele era aleijado. Por quê? Porque ele só era visto da cintura para cima. Porque de baixo, certo? Ele estava coberto o carro da mesa. Então, na mesa de Jesus Cristo, você é aceito da maneira que você é. Mas como eu digo, você quando se levanta da mesa, você sai diferente. Você sai transformado. Você sai outra pessoa na mesa. Se você era um desses críticos, um desses fariseus, um desses religiosos, que às vezes chega alguém na sua igreja e você diz, essa pessoa aqui na igreja, se o pastor soubesse quem é essa pessoa aí, ele não ia entrar não. Rapaz, esse camarada aí, olha aí, vocês já olharam já pro tornozelo dele? Ali não é um relógio não. E ele está aqui na igreja. Quer dizer, isso, irmãos, vai acontecer em qualquer lugar. Porque nós, como seres humanos, muitas vezes nos comportamos como Simão, que criticou Jesus quando a mulher lavou. Porque nesse mesmo cenário aqui, vai lá para frente, uma mulher, ela vai lavar os pés de Jesus. E esse mesmo Simão aqui, ele vai criticar, vai dizer, se Jesus soubesse essa mulher, ele não deixaria ela beijar os pés dele, não. Então, muitas vezes nós somos como esses fariseus, certo? Criticando as pessoas que chegam na igreja, dizendo, esse cara não tem jeito. Mas esquece que nós também, algum dia, nós éramos aleijados, nós éramos cegos. É tanto que na mesa tem uma parábola que Jesus conta, que o pai chama o pai do príncipe, que ia se casar, e ele manda o convite para as pessoas, os convidados rejeitam, e então vai para as ruas, vai para as favelas, pega todos os aleijados, cegos, e coloca na minha mesa. Eu não quero que falte assento de maneira nenhuma. Então, muitas vezes nós éramos cegos, certo? Não fisicamente, mas não conseguíamos ver o que Deus está fazendo na nossa vida, porque o pior é que aquele que não quer ver. Isso já é uma frase bem conhecida. Então, só a palavra de Deus para tirar as escamas dos nossos olhos. Muitas vezes nós fomos aleijados, as pessoas convidavam nós ir para a igreja e nunca desejamos ir para a igreja. Uma legião na alma, e Jesus curou tudo isso aí. Então, trazendo para o contexto dessa mensagem, Jesus estava dizendo aos fariseus que ele havia vindo exatamente para assegurar que todos os pecadores lugar na mesa. Foi para isso que Jesus veio, para assegurar, para dar segurança, para dar uma esperança para todos os pecadores. E quando eu digo todos os pecadores, eu estou incluso, todos nós aqui estamos inclusos como pecadores. Porque o próprio Paulo disse que Jesus veio salvar os pecadores e ele era o pior de todos. E realmente nós somos, se nós começarmos a parar, a pensar, só Deus mesmo para nos querer. E se alguém soubesse quem nós somos,
ninguém ia nos aceitar. Certa vez Spurgeon falou assim, você está achando ruim, alguém está falando mal de você? Então, graças a Deus, porque ele não sabe quem é você. E só Deus sabe. Mas se soubesse, né, não ia ter nem a nossa amizade. Mas é o que chama aqui no texto, a atenção, que Jesus mostra que na mesa onde Jesus está, todos são aceitos para ser curado, ser restaurado. E há um lugar na mesa para você. Mesmo que você não se sinta digno de ir para a igreja, vá. Ah, mas não tenho roupa, vá de bermuda. Com o tempo, Deus vai transformando a sua vida. Mas você vá, não deixe a oportunidade ser perdida, porque sempre há um lugar na mesa com Jesus para você. A Bíblia deixa bem claro que na mesa de Jesus, o próprio texto nos avisa aqui, que existem diferentes tipos de pessoas. E é como eu já falei. Existiam aquelas pessoas doentes, existiam os fariseus, os religiosos, que eram os religiosos eram como se fossem os porteiros, né? Impedindo que as pessoas entrassem para alcançar a graça de Deus. Jesus mesmo até critica os fariseus, dizendo que eles não vão entrar no céu e ainda fica impedindo as pessoas entrarem no céu, criticando a religiosidade dos judeus. Então, há um lugar na mesa para o pecador, que é em nós. Há um lugar na mesa para o fariseu religioso, que é em nós. Há um lugar na mesa para todo aquele que se tornou um crítico e um questionador da Bíblia e dos outros. E muitas vezes, em algum momento da sua vida, você se torna um questionador, né? Que Deus é esse? Para que ir para a igreja? Para que ler Bíblia? Então você fica questionando, por que esses irmãos todos domingos vão à igreja e fazem questionando? Muitas vezes você também se torna um religioso. Mas eu digo para você que há um lugar na mesa para você. Seja você um religioso ou alguém que reconhece que pecador são só os outros e não você. Então muitas vezes nós tivemos essa atitude de ficar os outros que estão ao redor da mesa. E esquecemos que nós precisamos também reconhecer que precisamos de Jesus Cristo, o médico dos médicos. Precisamos reconhecer que em nosso coração, né, ele deve estar ali com Jesus Cristo. Isso não é um caso de opção, é uma necessidade, né, que todo ser humano tem. E quem está à sua mesa? É Jesus? Então nós temos que observar, né? Naquele dia, quem estava à mesa ali na casa de Levi era Jesus Cristo. Mas muitas vezes na nossa mesa o que está é a preocupação, o egoísmo. Muitas vezes na nossa mesa não está Jesus. Está a discórdia, está o pensamento de um divórcio, está um pensamento de abandonar um filho, está um pensamento de fazer um aborto, que agora querem legalizar, né? Então, são essas presenças que estão na sua mesa. Tem que ser retirada, você tem que tirar essas coisas da sua mesa e chamar Jesus Cristo para sentar à mesa. Você tem que ser igual o Levi, chamar Jesus para a sua casa, para ele estar na sua mesa. É uma das coisas mais íntimas, é você convidar alguém para almoçar na sua casa, porque você vai levar ele até a sala de estar. Não vai ficar apenas no alpendre ou só na parte da entrada da casa, na sala, até a parte de estar. Você vai dar um lugar de honra para aquela pessoa. Então, quando você deixa à mesa as preocupações, esses desejos pecaminosos, você está dando um lugar de honra a esses tipos de coisas. No caso, Levi, ele chamou Jesus Cristo à mesa dele. Nós temos que ter cuidado também, porque muitas vezes nós convidamos Jesus para a mesa e não damos atenção a Jesus Cristo. Certo? Então, em um mundo de relações baseadas em trocas, interesses, certo? Que tem como interessante a cordialidade, né? Me lembro bem de um texto do livro do
Boar, que era um historiador do século XIX, ele escreve Raiz do Brasil, do livro. Ele diz que todo brasileiro é cordial. Então, os brasileiros são cordiais. Ele dando a entender que muitas vezes, em certas mesas do poder, e da política e de qualquer relação pública, sempre tem uma cordialidade, uma troca de favor. Então, com Jesus Cristo, já não é assim. Você não dá nada para ele, não precisa. Ao contrário, é ele que vem ao nosso encontro. Davi tem um salmo que diz: o que for que eu vou dar? O que eu vou dar para Deus? Em favor do que ele tem feito por mim. O holocausto ele não quer. Eu posso matar não sei quantos boi. Para ele não quer. Aí Davi descobre. Aí ele mesmo dá a resposta abaixo. Ele quer um coração contrito, né? E realmente um espírito obediente. Então é isso. Você pode dar a ele a vida, a obediência. Então você hoje tem a oportunidade de chamar Jesus Cristo para sentar na sua mesa. Você tem a oportunidade hoje de estar na mesa com Jesus Cristo, independente do seu pecado, independente da sua condição. Por quê? Porque eu creio que você pode ir do jeito que você está, aí, mas você não vai ficar da mesma forma. Ao levantar da mesa, você vai estar diferente. Aquela mulher, ao sair da mesa, da presença de Jesus Cristo ali, ela não foi mais conhecida. O texto ainda classifica uma pecadora. Mas diante de Jesus Cristo, ela não era mais uma pecadora. É restaurada. Então, quando você sai da mesa, onde Jesus está, você sai transformado. E o interessante é que ele diz aqui, no versículo Lucas 14, ele diz: quem dá aos pobres não viverá em necessidade. Olhe dos que precisam, ajuda, sofrerá muitas maldições. Feliz será você, porque este não tem como retribuir a recompensa. Irá na ressurreição do justo. Esse texto que nos mostra que na mesa também nós temos que convidar também as pessoas necessitadas. É muito fácil nós convidarmos para a nossa mesa as pessoas que podem retribuir para nós, nós damos para ela. Então, é um momento de reflexão. Amanhã tem Santa Ceia, né? Um símbolo da mesa. É um simbolismo da mesa. É tanto que Jesus, se observar a história toda da Bíblia, sempre tem uma mesa posta e Deus está sempre resolvendo tudo na mesa. Então, a última noite de Jesus Cristo, ao redor de uma mesa, ele resolvendo discussões de posição, quem era o maior, quem era o menor, e ele dando um exemplo que todos têm que ser iguais, todos têm que lavar os pés uns dos outros. E Jesus Cristo vai resolvendo isso. Então, você está com a oportunidade de convidar Jesus a sentar na sua mesa. Certo? E aqui, finalizando, aqui a conclusão, nós vemos que quando Jesus está na mesa, há transformação. Quando Jesus está à mesa, certo? Existe algo diferente. E o melhor, ele sempre reserva uma cadeira para você na mesa. Então que hoje de manhã você possa se sentir convidado para sentar na mesa com Jesus Cristo, porque há um lugar na mesa para você. Amém. Glória a Deus. Amém. César vai falar alguma coisa sobre o tema de hoje, o tema que está sendo abordado, sentar à mesa, tanto na questão do entendimento do nosso dia a dia, o que significa sentar à mesa. Geralmente nas indagações a gente também está fazendo um significado mais abrangente. Mas dentro desse contexto, temos tirar de lição a partir de sentar à mesa. O Emerson fez uma pregação excelente, maravilhosa, como sempre, né? Seu tradicional conhecimento que ele traz aí, tanto embasado na parte bíblica quanto na sua explanação. E esse sentar à mesa é o convite que Deus nos faz, né? A cada um de nós, para que a gente possa, reconhecendo nossas falhas, né? Saber que é Ele que vai trazer essa cura. Essa cura, ela começa justamente nessa mesa, né? Tanto que simbolicamente em Apocalipse nós temos que quando ressuscitarmos e estivermos com Ele na glória, haverá uma grande ceia, um grande banquete, não é verdade? Então a gente começa aqui treinando no culto de Santa Ceia, né?
Se você não ceiou com ele ainda, né? Você tem essa oportunidade, você tem essa possibilidade, porque Jesus ele não é um elitista, né? Jesus ele não diz, não, só quero esse, não. Se você assim, o convite está feito, você vem se você quiser. Sim. Né? Não é como os governantes que dizem, não, manda chamar fulano, faz uma listinha aqui de convidados, só entra quem tiver na lista. Jesus, tá todo mundo na lista dele. O convidado é que não vai se ele não quiser. Esse eu acho que é o que se diz, o grande exemplo que Jesus nos dá, né? Porque ele deseja ceiar com cada um de nós, com quem está aqui nos ouvindo, com quem até quem não está ouvindo, ainda vai ouvir essa pregação, deseja ceiar, trazer para o convívio dele, esse convívio que você falou da mesa, Emerson, né? Que é essa intimidade, o convite para estar na mesa. E eu tiro isso também pelo meu trabalho, que às vezes a gente se reúne, colega de trabalho, eu creio que isso acontece também com o Roberto, né? Diz, rapaz, vamos almoçar? Aí se junta aquela turma lá, escolhemos um restaurante e nós vamos almoçar, né? Naquela tranquilidade, naquele convite, naquela amizade. Então esse convite que Jesus faz para estar na mesa, um convite para ser íntimo dele, né? Ele não vai apenas ceiar, também vai trazer a cura, você falou, né? Jesus quer trazer você para perto dele, tem intimidade com ele. Se você tem algum problema, você tem alguma dificuldade, ele vai trazer a cura. Nosso Deus é maravilhoso. Seria esse o complemento, irmão. Mas no mais, eu acho que a gente já pode ir para as perguntas. Então vamos para as perguntas. Só refletir, tá na comunhão. Comer e muito comunhão. A família senta ali ao lado, nem oram para descer, né? Possa fazer, né, uma na mesa, comungar, tá ali, buscar Deus a partir da comunhão. Aqui para as indagações, as perguntas que estão aqui para, né, eu acho que eu não vou responder, mas eu posso tentar aqui, né? Eu posso tentar aqui dentro do meu entendimento, certeza, né? Apesar de que eu ainda estou na fase da alfabetização, aqui, né, ainda estou aprendendo as primeiras palavras, né? Mas a gente vai aqui procurar, de certa forma, elaborar. Então vamos aqui, a primeira pergunta é, o que os anjos... Não, perdão, aqui, essa daqui. É a pergunta. Por que no texto não vim chamar justos, mas pecadores? Vamos aqui iniciar. Aquela história, né? O pessoal, mas por que aquele cara é errado e Jesus que está chamando ele? Por que eu sou aqui, um próximo de Jesus, eu procuro comungar e Jesus não dá atenção para mim? Será que você tem que desprezar os que precisam e, né, ficar ao lado daqueles que precisam? É isso, Paulo César. Pois é, essa questão é interessante. Vamos voltar um pouco para o texto que o Emerson falou, né? De Marcos 2, de 15 ao 17. Lá você tinha o quê? Você tinha fariseus, mestres fariseus, essas pessoas que estavam reclamando de Jesus. Primeiro, eu creio que tinha um ciúmezinho, porque a palavra vai dizer aqui que tinha muita gente seguindo Jesus. Tem gente que assim, vixe, rapaz, tem muita gente ali seguindo o irmão Wellington na rede social dele, né? Que ele tá, aquele pessoal ali tá acompanhando ele, né? Era um momento com Jesus. Aí Jesus, muita gente acompanhando. Rapaz, esse cara tá fazendo sucesso. Ele tá tomando os mil, né? Não era bem essa preocupação, não, né? Era uma querendo aproveitar ali a deixa, né? Então, quando eles viam isso, eles tinham um olhar, esses mestres da lei, eles tinham um olhar de quê? De recriminar. Eles recriminavam, eles discriminavam os pecadores. Quem eram os pecadores? Pecador, para eles, primeiramente, é aquela toda classe desfavorecida, os pobres, né? Aí você tinha lá as mulheres da vida, as prostitutas, você tinha também os coxos. Quem tivesse algum defeito físico, por exemplo, já estava fora. Eles faziam como que uma espécie de seleção que era para uma mesa. A mesa, no caso lá, Jesus está falando, não é só uma mesa de você sentar, jantar, almoçar ou conviver harmônico. A mesa que Deus fala é do reino, é você estar dentro do reino, você poder se chegar a Deus. Então eles faziam uma listinha, aquela história que a gente falou da lista de convidados. Não, isso aqui é da lei, ele é estudioso, conhece a palavra, isso aqui entra. Não, aquela dali não pode. Dali ela é a mulher do fluxo de sangue, ela fica de fora. Nos nossos dias é diferente. Se reunir, se disso.
Não tem muita Entra, o povo entra. Entra não, de jeito nenhum. Isso aí é um negócio que como permanece, né? Poucas coisas mudaram. Não tem mais aquela olhar do... Será se o presidente deixa Eita, o governador, Jesus. o prefeito, né? Deixa o povo capaz de... Eu acho que a lista é bem estreitinha. Então, Viu? Jesus Cristo, só aí você já vê como é que era Jesus Cristo. Eu né? acho que até Ele cabo queria- eleitoral é difícil de entrar. Pois Olha é, que é um ano deixa olha que é um entrar. ano de eleição, né? Então, É olhando... reflexão só para fazer um paralelo. Sim, só, mas sim, vamos sim. buscar Com certeza. firmar Com na palavra certeza. de Deus, que é- Até porque a palavra de Deus ela não muda, né? Ela permanece ela igual. é. E a gente tem que colocar o contexto como ele é. Você fala muito bem, Mário, porque é o contexto que a É gente o tá vivendo. contexto. Eu trouxe para aquele momento histórico que é para a gente entender daquele momento e trazer para cá. É. E a relação é essa que o senhor fez mesmo. Então você tinha lá pessoas que estavam no poder, colocando no contexto de hoje, né? Aqueles mestres dali, eles eram os detentores do poder. Só que está entre eles, né? Aqui é a minha turminha. Então, É. A minha turminha, né? Não tem diferença dessa turminha que o senhor falou aí, não. Então os outros ficavam de fora. Aí Jesus veio dizendo o quê? Ó, no meu reino, no reino de Deus, eu quero todo mundo. Eu quero ouvir quem está sentindo a dor. Esses aqui que estavam Aqui não, reclamando. aqui é ó, diferente. Aqui quem não está sentindo é quem vai decidir pelos que estão sentindo. exato. Aí por que Jesus disse isso? Ó? Não vim chamar justos, mas pecadores. Porque esses que faziam a listinha, eu sou, né? Eu sou isso, eu sou aquilo, eu tô com Deus. Você. Só em olhar assim, eu acho que ele já, né? Fazia assim, vai ficar de fora. Aí Jesus chega e diz: não, esses aqui fazem parte. Eles podem ter algum problema, podem ter alguma dificuldade, eles podem dizer, ter pecados, mas eu, como vim para trazer vida em abundância, eu quero ceiar com eles. E eu vou curá-los, porque eu sou Deus, eu sou um Deus misericordioso, eu sou um Deus bondoso. Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Aí ele faz o convite, né? Quando eles começam a reclamar, Jesus diz: ó, eu vim para pecador. Se você está se achando que não é pecador, porque a própria palavra diz, né, Hermes? Não há um justo sequer. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos nós somos. Então a pessoa, quem é que não vai entrar nessa mesa passear com Jesus? Ele que fizer igual o fariseu. Não, eu não tenho pecado, não, eu não peco. Sou perfeito. É a grande dificuldade, às vezes, do ser humano em aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Ele diz: eu não bebo, eu não fumo, eu não roubo, eu não cuido bem da minha casa. Mas não tem Jesus. Porque Jesus é que faz a transformação. Eu não sei qual é o meu pecado. Quando eu confesso que eu sou pecador, eu já estou assinando o meu convite para estar lá com Jesus. Porque eu sei que ele vai tratar de mim. Eu não sou capaz de decidir muitas coisas da minha vida. Eu tenho que reconhecer isso. Isso está na mesa. É justamente isso. Possam ouvir como é que vai se comportar. O Emerson colocou um exemplo muito bem, irmão Edson, quando ele falou de Mefibosete. Mefibosete, quando ele chegou perante Davi, porque o tradicional é o quê? Esse aqui é a turminha política. Esse aqui é da minha turma, venha. Esse aqui é dos nossos. Esse aqui é do nosso. nosso. Aquele ali não, fica fora. Né? Então, o que Davi fez com Mefibosete? Mefibosete, quando Davi mandou chamar, disse: agora que eu vou perder minha cabeça, eu perdi meus pés. Davi disse: não, eu tenho uma aliança com Jonatas. Eu quero te honrar. Tu vai comer aqui na minha mesa. Enquanto eu for vivo, tu estiver vivo, tu vai comer aqui na minha mesa. A mesa do rei. Jesus é o quê? Jesus é rei. Ele não, o costume naquela época era o quê? Era pegar e matar os apóstolos. Tem um descendente ali, mata. Davi não chamou para matar Mefibosete. Davi chamou em aliança com Jonatas para dar honra, lugar de honra a Mefibosete. Mefibosete foi o único que restou, né? E que toda fez a família, né? Da tradição que isso. E o Davi foi o único que tratou diferente dos opositores. Foi. Davi não mandou matar ninguém. Mas depois de Davi, Salomão é porque não teve, né? Salomão não teve. Mas ele perseguiu, mas ele mandou perseguir. Então, Mefibosete disse o quê quando chegou na presença de Davi? Era perseguido por Salomão. Ele foi se refugiar no Egito. Exato. Então, quando Mefibosete chegou para cear lá com Davi, que Davi como dizer, pai de Jesus, Jesus filho de Davi, Mefibosete disse: eu sou um cão morto. Cão morto, ele equivale aqui a dizer: eu sou um pecador, não sou nada, o que tu quer comigo? É a mesma coisa que Jesus faz com a gente, que a gente tem que reconhecer perante ele. Eu sou um cão morto perante Jesus. Nós somos cães mortos. Nós não temos nada, nós somos pecadores. Nós não podemos nada, nós temos 1001 defeitos. Quem vai curar e cura esses nossos defeitos?
é Jesus quando a gente está na presença dele, nessa mesa maravilhosa, que ele não exclui ninguém. Não. Você é que se exclui. Você diz, não, diga, confesse. Seja sincero, porque diante dele você não vai poder dizer que não. Se você não veio para a mesa dele, foi porque você não quis. Mas a mesa, Jesus quer você lá. Tem um lugar na mesa para você, basta você querer. É verdade. É isso. Então vamos para a segunda pergunta. Agradecer os amigos que estão nos acompanhando pela Rádio Web Interativa Metro, Rádio Web Cairós e também pela Rádio Ascombi da Associação Comunitária da Baixada do município de Palmares. E você que está nos acompanhando pelas redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube, você também tem a oportunidade de estar ouvindo a palavra de Deus nesta manhã de sábado. Todos os sábados nós estamos aqui apresentando o programa Ebenezer Online, um programa da Igreja Ebenezer Fortaleza, uma família para pertencer, levando a palavra de Deus ao seu lar. Agora para a segunda pergunta. O tema que está sendo abordado hoje é: há um lugar na mesa para você. Porque os fariseus, mestres da condenação, que condenaram Jesus por comer com pecadores e publicanos, porque os fariseus, mestres da condenação, da lei, condenaram Jesus por comer com pecadores e publicanos. Mesma coisa de hoje, né, pessoal? O Emerson. O Emerson vai estar aí. Interessante, eu falo, fazer as listinhas de Deus, né, Jesus? Santos eram todos os judeus que faziam parte da genealogia, desde Abraão até Jesus Cristo. Aí ele santo era aquelas pessoas. Porque como Israel foi invadido por Babilônia, perderam o território e os samaritanos tomaram posse, porque era uma cultura, trocar as culturas. Quando o povo voltou, fica visto. Então, aqueles que não se misturaram com os samaritanos se tornaram puros. Ele, um santo, um puro, era aquele judeu que tinha uma genealogia que podia extrair desde Abraão sangue, né? Era judeu de sangue. Mateus faz questão de fazer em Lucas a genealogia mostrando foi por isso que ele perguntou: se ele é puro e santo, por que ele senta com pecadores? Falou assim. Deus tinha essa questão que os fariseus, eles se sentiam puros, tanto que Deus conta a parábola do samaritano, um impuro, aí realmente salvar outro impuro. Porque um fariseu passou pelo irmão dele, que era irmão, era um judeu também, só que não era uma pessoa santa. Passou de lado, o sacerdote passou de lado, o levita passou de lado, e viu um impuro e acudiu o outro. Então, é como o Spurgeon falou: o que é o evangelho? O evangelho é um mendigo dando para outro mendigo onde tem pão. Então, coisa linda. Isso que é o evangelho. Eu sou um mendigo que tem pão e estou contando para você onde você encontra pão. Na mesa de Jesus. É na mesa que tem pão. A mesa e diz: olha, aquela mesa ali que Jesus está sentado, ali tem pão. Você vai lá. Então, matar sua fome, sua sede. Já os fariseus não. Ele se sentiu muito puro, né? Não, o pão é só para nós, porque nós somos esses daí. E para Deus, nós, na época de Jesus, nós éramos. Nós não somos judeus, né? Nós tínhamos nascido na época. Anapé. Nós éramos gentios. Quer dizer, nós somos gentios, né? Por uns judeus. Tá entendendo? Ainda, né? Então se nós estivéssemos ao redor da mesa, uns judeus iam chamar nós de impuro mesmo. Porque para eles só era puro, como o irmão falou, de sangue, né? Santo, aquele que tinha uma genealogia, que tinha uma vida dentro da religiosidade. Jesus mostra que ele não veio para essas pessoas que se sentem santo no seu moralismo, nas suas decisões, nas suas
na sua questão de vida. Ele veio para quem, como o irmão Paulo César falou, reconhece que é pecador, que tem aleijão, que é cego, que tem defeito, e é na mesa que você é curado. E irmão, uma observação, essa questão da pureza, irmão. Sim. Tão séria, né? Hebraica. Que você vai remontar as várias alianças que Deus fez, como por exemplo, a aliança com ele fez com Abraão, né? Chegou lá um tempo, depois que ele pediu o sacrifício, tanto ele pediu o sacrifício que concedeu Isaac a ele, né? Que era o filho dessa, aí ele fez a circuncisão. Foi. Estabeleceu a circuncisão. A circuncisão que é uma aliança no corpo, não é só dos homens. Exatamente. Tanto que quando lá na frente, por conta da circuncisão, né? Que é que a gente chama aqui para nossa a fimose. Coisa, a questão da fimose, né? Então você tem lá, Davi, quando vai lutar com Golias, Davi diz assim, Davi olha para Golias e diz, quem é este incircunciso? É mesmo. Porque Davi, ele tinha aliança com Deus, ele era circuncidado. Né? Então, sabe, eu tenho aliança com Deus, esse cara não tem, esse cara vai perder. Porque eu sou circuncidado e ele não tem aliança com Deus. Eu vou em nome do Rei dos Exércitos com quem eu tenho aliança. O Rei dos Exércitos vai me ajudar a derrotar. E interessante. Aí, só para completar, quando chega com Jesus, né? Jesus, e aí Paulo vai esclarecer isso aí muito bem, por conta dessa questão da pureza, Pronto. né? Quando você estava até antes de Jesus, essa questão da pureza era assim, você tinha uma série de regras que se você não obedece para estar puro, né? Moisés vai falar, né? O leproso, ele tem que ser fora do arraial, porque ele não era. Exatamente. E Jesus, que ele simboliza o cordeiro ele tinha que ser perfeito, né? Sem nenhum defeito, é a questão sempre da pureza. Mas Paulo vai explicar que quando Jesus chega, ele vai mudar esse lance da pureza, que não é mais material. Não é um sinal exterior. Isso. Não é mais a fimose, não é mais um defeito no corpo, como é Mefibosete, não é mais o fluxo de sangue, não é mais algo físico. Né? Paulo vai dizer, circuncisão é na alma, é no espírito. Exato. E o povo hebreu, né, o povo israelita, até hoje ele tem dificuldade de compreender isso. Jesus disse, o pecado não é um pecado físico. Não é como ele fala lá uma passagem, né? Não é o que você come fisicamente para dentro. É o que está no teu espírito, que tu expele para fora, que te contamina, que é o pecado. Né? Que aí ele vai falar de diversas situações, né? A ira, a maldade, o adultério, etc. Que afasta de Deus. E nessa mesa, nesse convívio dessa mesa com Jesus, ele vai fazer a purificação. Porque Jesus é que purifica. Por meio do sangue dele que ele derramou na cruz, ele nos purifica. E aí a questão da pureza sai do âmbito físico e passa para o âmbito espiritual. É verdade. Interessante que o senhor comentou aí, né, Paulo, e a igreja já estava entrando novamente na linha judaica da discriminação. Então já tinha judeus cristãos dizendo que só era santo quem tinha a circuncisão. Aí é que Paulo Paulo já vai quebrar essa discriminação, esse paradigma, né, que eles estavam querendo fazer, e só quem era santo era o gentil, era obrigado a fazer a circuncisão, porque senão ele não era salvo. Era salvo se fosse circuncidado. Aí Paulo vai quebrando isso aí e dizer que, como o senhor bem refrisou, né, é o do coração, não é o físico. Então, aí explicações bem didáticas para vocês que estão nos acompanhando Ebenezer online, o programa Fortaleza. Vamos agora para a terceira pergunta de hoje. Por que pecadores e publicanos seguiam Jesus? O que é que seguiam? Dinheiro, ciatas? É aí uma grande interrogação, né? E é maravilhoso porque você tem sede, meu irmão? Você, meu irmão, aí nos ouvindo no programa deles. Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? Eles procuravam justamente, eles estavam sedentos pela cura da alma deles, né? Pela solução dos problemas que eles viviam. E esses problemas que eles viviam, muito aparentemente, a gente possa pensar, não é um problema de falta de dinheiro. Não é um problema de você ter uma doença física. Eles não buscavam apenas, né, a cura de uma doença física, uma restauração de um problema financeiro, de um problema material. Eles buscavam resolver os problemas da alma, do seu íntimo. Eles buscavam aquela sede que você tem, que está nos ouvindo, um problema que você está vivendo
sua família, seja com a esposa, seja com seu filho, seja no trabalho. A nossa vida é uma vida aqui atribulada nesse mundo. Uma vida com muitas dificuldades, com muitos obstáculos, né? Hoje em dia, se você pega aí nas redes sociais, fazer uma pesquisa simples no Google, por exemplo, você vai ter que um dos maiores problemas hoje, a maior doença hoje do ser humano, não é falta de dinheiro, não é fome, é depressão. O que é a depressão? Depressão é a falta de Deus, falta de perspectiva. Você olha para o mundo, vê o mundo com tantos problemas, tantas dificuldades. Quantos problemas a gente pode enumerar aqui nesse mundo, nessa nossa sociedade que nós temos? Por que uma pessoa, de repente, ela possa ter muito dinheiro, possa ser milionária, bilionária e ela se suicidar? Não foi dinheiro, não é problema material, é problema na alma, problema no espírito. Então, irmão, assim como hoje, naquela época, as pessoas, né, os publicanos, né, os pecadores, entre aspas, aí daquela época, eles procuravam Jesus porque eles estavam com sede. Jesus tinha uma palavra que tirava todo aquele peso de condenação que estava sobre eles. Qual era a condenação que estava? Além das dificuldades, das lutas que ele tinha no dia a dia, tinha uma palavra pesada, né, dos fariseus, dos mestres da lei sobre eles, dizendo: vocês vão condenados ao inferno, vocês vão para o inferno. Era a palavra que eles recebiam. E às vezes você, meu irmão, que está nos ouvindo, está recebendo também essa palavra. Palavra de condenação, que você vai para o inferno, né? Que você está perdido, que você não tem jeito, que sua vida não tem jeito, que você é uma carga torta. Não, meu irmão, não é. Não receba essa palavra, não receba a palavra de condenação. Jesus, ele tem palavra de vida, de transformação. Você pode se considerar a pessoa mais pobre, mais vil, mais pecadora, com o maior problema do mundo. Mas tem jeito para você, tem jeito para sua vida, tem jeito para sua família. Tem solução para o seu caso. E a solução é Jesus Cristo. Ele cura, ele salva, ele liberta, ele muda, ele transforma. Ele é Deus. Eu falo isso com testemunho próprio. Eu sei o que ele tem feito. Que eu tenho mudado, e se você vier aqui acha que eu sou uma pessoa abençoada, e eu me considero, não por minha graça, não pela força do meu braço, porque ele tem cuidado de mim. Eu fui um dia e ainda sou pecador, mas hoje eu bebo na fonte. Jesus alimenta, ele sustenta. Por isso que diz que nós estamos falando aqui hoje, há um lugar na mesa para você. Você está cansado, você está com problema, não está conseguindo resolver, não sei o que você está passando. Não sei quais são as lutas e batalhas que você está vivendo, mas saiba que Jesus, se você entregar sua vida a ele, se você ouvir o convite dele de vir cear na mesa com ele, ele vai curar, ele vai restaurar, ele vai solucionar o seu problema. Pode ter certeza disso. Ele curou o leproso, ele curou a mulher do fluxo de sangue, ele ressuscitou vidas, ele tem poder para fazer tudo. Ele está no controle de tudo. Então, aquelas pessoas daquela época que buscavam Jesus, eles queriam essa restauração das suas vidas, uma esperança, uma vida renovada, uma vida transformada. Você também pode ter isso. Jesus está no céu, ele vai voltar um dia, mas ele prometeu estar conosco aqui até o final dos tempos. Ele continua restaurando, salvando e abençoando. Basta você ouvir esse convite de querer estar na mesa. Amém, meu irmão? Amém, amém. Então vamos aqui dar continuidade, né? As perguntas, a última pergunta, pergunta de hoje. Os mestres fariseus condenavam Jesus por ir a banquete com pecadores. Para se conseguir um lugar na mesa do banquete com Jesus, é preciso ser pecador? Pecador já somos, né? É preciso reconhecer que é pecador. Querer também. Porque se você entender que você precisa ser pecador, aí Paulo vai dizer assim: será que para poder a graça me alcançar eu tenho que pecar? E estavam questionando Paulo, dizendo: então já que eu vivo na graça de Deus, então eu vou ficar pecando, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Só que Paulo diz que nesse sentido, você não tem que viver praticando o pecado para poder a graça de Deus ser derramada na sua vida. Então, você tem que reconhecer que é pecador e não ser um pecador contínuo, né? Eu sou pecador, então eu vou para a mesa. Aí, pratico de novo o pecado. Eu vou de novo para a mesa. Você tem que reconhecer que você é um pecador. Porque pecador já somos, como o irmão Paulo no início falou, né? Que é o irmão Paulo César,
de Paulo para Paulo, né? Que ele recitou, né? Uma passagem de Paulina, né? Em Romanos, capítulo 3. Paulo diz: todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Então, para eu poder ir à mesa, certo? Precisa eu reconhecer que eu sou pecador, que eu peco. E eu estou decidido a abandonar a minha prática do pecado. Porque pecador você sempre. Só que você é um pecador justificado, como diz em Romanos capítulo 5, justificado pela fé. Temos paz com Deus agora. Tá certo? Glória a Deus. É isso, tá aí o tema de hoje. Que, né, devemos fazer para estar sentado à mesa do banquete de Deus, mas há lugar sim para você. É você ter consciência de que tem a necessidade de sentar na mesa para ouvir. Não é só sentar na mesa para se alimentar, o alimento produzido aqui, por tudo que Deus deixou. Mas para você sentar na mesa e poder usufruir do banquete, você precisa querer se transformar. E como nós podemos trazer isso para o dia de hoje? A igreja está aí. A igreja é o banquete. A igreja é o banquete. Você vai para ali para ouvir o quê? Ouvir a palavra, para ter uma comunhão, para sentar ali, ouvir e ter a oportunidade de continuar sentado à mesa, sendo ali prestigiado, porque você aceitou, você entendeu que você era um pecador e precisava se alimentar. Quando nós estamos com fome, o que é que nós fazemos? Nós sentamos na mesa para quê? Né? Quando nós somos um pecador, nós vamos sentar na mesa para quê? Para que a gente possa entender que o nosso pecado está fazendo mal à nossa família, e nós temos ali uma oportunidade de nos corrigir, de nos transformar, de sermos uma pessoa cada vez melhor. Então é isso que nós temos de mensagem para hoje. O programa Ebenezer volta próximo sábado aqui com o Emerson, com o irmão Paulo César e também outros da nossa igreja que vêm para cá para comunhar com todos, né? Comungar e comunhar também com todos vocês. Ok? Então encerramos aqui agradecendo os amigos que nos acompanharam pela Rádio Web Interativa Metro, Rádio Cariós também transmitindo aí para todo o mundo e também pela Rádio Web Ascombe do município de Palmácia, da Associação Comunitária da Baixada, também transmitindo aqui ao vivo. A todos vocês um excelente final de semana, mas antes queremos convidá-los a vir a conhecer a Igreja Ebenezer Online em Fortaleza, na rua Rotary, número 879, fica ali na Parquelândia, não é isso? Isso, Parquelândia. Parquelândia, próximo a ali. Humberto de Campos. Humberto Monte. Bem perto lá. Ó, a Igreja Ebenezer não é uma igreja para você frequentar. A Igreja Ebenezer é uma família para você pertencer. Então venha assistir o nosso curso, sejam bem-vindos. Se não tem tempo, então acompanhe o Ebenezer Online, porque ela estará aqui sendo representada por todos que vêm aqui todos os sábados levar a palavra até você. Irmão, também acesse também, né, os canais aí, redes sociais da igreja, né? Também você temos pode o canal no Instagram, tem canal no YouTube, o culto, né, de domingo, o culto aos domingos você pode assistir. Aí você é só procurar Ebenezer Fortaleza IEAD. Então pronto, você acompanha aí, tá certo? Ebenezer Online aqui e pode acompanhar também a Igreja Ebenezer Fortaleza ao vivo, todos os domingos, cultos, transmitido ao vivo pelo YouTube. Você pode estar acompanhando a palavra, os louvores e interagindo com Deus e sentando também, a partir daquele momento, sentando na mesa. Se você vai continuar sentado na mesa, se alimentando, vai depender só das suas escolhas. Ok? Então, a todos vocês, um excelente dia. Encerramos aqui mais um programa Ebenezer Online, um programa da Igreja Ebenezer Fortaleza, mas antes nós vamos orar e abençoá-los, a todos vocês que estão aqui. Vamos orar. Amém. Vamos orar então. Senhor Deus, nosso Pai, Senhor, vamos te bendizemos, Senhor, te agradecemos, Pai, por mais essa oportunidade, Senhor, mais esse momento, Senhor, por todas as tuas graças, Pai, derramadas aqui sobre nós, sobre nossas vidas, Pai.
Senhor, com tua mão poderosa. Visita todos os ouvintes, Pai, os que estiverem aqui juntamente conosco, ainda estão aqui nos acompanhando pelas redes sociais aqui, da Rádio Interativa Metro, Senhor, da Rádio Web Kairos, da Rádio Ascombi, Senhor. Senhor, que tua mão poderosa, Pai, que sabe, conhece todas as coisas, toque a mente, o coração dos ouvintes, daqueles que ainda vão ouvir essa mensagem, Senhor. Derrame do teu bálsamo e coloque o desejo, a vontade e a sede de vir ceiar com Jesus na sua grande mesa, no seu grande banquete. Que Jesus deseja trazer vida e vida em abundância, Senhor, para cada um. Abençoa, Senhor, poderosamente, Pai, todos os ouvintes, Pai, todos que estão vendo e vão ouvir essa mensagem, Senhor. Pai, te pedimos também que tu dês tua bênção, tua graça, tua misericórdia, teu infinito amor, tua mão poderosa sobre a vida do Humberto, da irmã Sueli, Pai, de toda a sua família, seus familiares, Senhor, que estão ali no Canadá, Pai, que tu cuide de todos, Senhor. Tu sabe quais são as lutas, as batalhas, as necessidades, Senhor. Conhece todas as coisas. Abençoa essa emissora, Senhor. Abençoa a Rádio Web Kairos, abençoa a Rádio Ascombi, Pai, que tu vai utilizando como instrumento teu para alcançar vidas, para transformar vidas, Senhor, para derramar a tua vida, Senhor. Nos concede, Pai, também um final de semana abençoado, presença de Jesus, e que o teu nome seja exaltado por meio de nossas vidas, Senhor. Assim que eu oro, meu Pai, nessa manhã, te agradeço, no nome poderoso de Jesus, Senhor. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Então, todos vocês, nossos amigos, vocês que nos acompanharam, tenham um excelente final de semana. Fiquem em Deus, com Deus, fiquem em Deus, fiquem em paz, vocês mesmos, porque Deus, independente da sua vontade. Amém? Boa semana a todos.